Maranata, meus irmãos, tudo bem? Fale aqui comigo. Sim, fale aqui comigo. Vamos meditar sobre o Reino de Deus? Vamos lá. Hoje a gente vai meditar um pouquinho sobre uma expressão que talvez você já tenha usado, talvez você já tenha ouvido na sua comunidade de fé, em vídeos na internet, qualquer outro lugar, né? Obra de Deus. Bom, o que é a obra de Deus? Na verdade, eu acho que a pergunta que nos ajudaria melhor a entender isso seria: quem é a obra de Deus? Ou quem e não o quê? Sim, a gente vai ver isso um pouquinho melhor. 1 Coríntios capítulo 3. Se você tiver essa Bíblia à sua mão aí, pega ela, abre 1 Coríntios capítulo 3, que a gente vai ler devagar alguns versículos, tudo bem? Versículo 9 diz assim: Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Bom, ele usa uma expressão para falar dos crentes de lavoura e edifício. Lavoura e edifício são lugares de trabalho. Edifício é desenvolvido, é construído para que haja habitação. Sim. Então, Deus está estabelecendo uma construção para que o Espírito Santo tenha a habitação que ele deseja. E lavoura é o lugar onde se desenvolve a plantação para que dê fruto, para que haja frutificação. O fruto é a manifestação das virtudes de Cristo. Então, você perceba que aqui a linguagem é lugar de trabalho. Então, Deus tem um lugar de trabalho, a lavoura e o edifício. Agora perceba, ele falou vocês, no plural, aqui eu estou usando a versão NVI, mas em qualquer versão você vai ter esse mesmo contexto. No plural, e edifício e lavoura, no singular. Sim, a gente precisa entender uma coisa muito importante. É lavoura e edifício, porque Deus está desenvolvendo e construindo e trabalhando para ter um ser, não vários, apenas um ser. Que ser é esse? A noiva do Cordeiro. Então, não tem essa história de sou noiva de forma individualizada. Embora o processo seja separadamente, né? Você pode pensar no aspecto da construção. Tem vários tijolos, e eles vão ser encaixados de formas variadas. Você também pode pensar na questão do plantio. Você tem várias plantas ali sendo trabalhadas. Mas o fato é, mesmo tendo várias plantas, é um plantio só. Mesmo tendo vários tijolos, é apenas uma construção. E é isso que a gente precisa entender. Deus está construindo apenas um ser. Esse ser é um ser coletivo, mas é um ser. Então não existe a ideia de eu ser noiva do Cordeiro de forma separada, individualizada. Isso não existe. Tudo bem? Versículo 10 diz assim: Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Graça concedida, ou seja, não foi Paulo, aqui é o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja em Corinto. Não foi apóstolo Paulo que fez. Mas ele tem participação, Diego. Isso é verdade. Ele fala que a graça de Deus concedeu a ele a oportunidade dele ser um sábio construtor, dele de alguma forma cooperar nessa construção. Mas é importante que a gente entenda. é, Deus estabelece a sua graça para que nós sejamos cooperadores no trabalho que ele está fazendo. Nós não fazemos o trabalho de Deus. Por razões lógicas. Se nós fizéssemos o trabalho de Deus, o trabalho não seria de Deus, seria nosso. Não é essa a ideia. Deus está fazendo algo. Se tem alguém que pode realmente fazer, construir a noiva para o cordeiro, só Deus, mais ninguém. A gente não consegue fazer a noiva perfeita para o cordeiro. Deus consegue. Então, Deus vai fazer a obra. Agora, ele possibilita e nos dá capacidade, por meio de sua graça, de sermos cooperadores dessa obra. Então, nós somos cooperadores, nós não fazemos a obra de Deus, estamos em conjunto no que Deus está fazendo. Agora você poderia perguntar, mas Diego,
se Deus permite que a gente participe dessa história, dessa construção, não é perigoso? Claro que é. Mas Deus não tem medo nenhum de correr riscos. E, na verdade, esse risco que ele corre, que, afinal de contas, ele está chamando pessoas imperfeitas e não transformadas ainda, em processo de transformação, para cooperar com o que ele está fazendo. Se você for pensar, é extremamente perigoso. É, mas isso faz parte do processo de aperfeiçoamento. E ele fala de um alicerce. Bom, esse alicerce é único, mas perceba que ele falou: cada um veja como constrói. Embora o alicerce seja igual para todos, a maneira como isso vai desenvolver para cima, no caso falando de uma construção, é variada. Isso é interessante porque, irmãos, Deus, na criação a gente consegue perceber isso, Deus gosta de variação. As plantas não são iguais, os animais não são iguais. Cachorro, por exemplo, mesma espécie. Tem cachorros muito variados, cachorro com cores variadas, tamanhos variados, porte físico variado, porque Deus gosta de variedade. E isso aparece na construção do crente. Por quê? Veja cada um como constrói. Como a gente vai cooperar de formas diferentes na construção, então nós saímos diferentes. E isso não é nenhum problema. Nenhum problema. Deus não está criando crentes em série. É importante que a gente entenda. Ah, eu gostaria de ser crente como o irmão tal ou a irmã tal. É, esse é o tipo de crente que é crente de verdade. Irmão, esquece esse negócio de padrão. O padrão de crente de verdade é Cristo. E Cristo se manifesta de formas variadas dentro da igreja. É importante que a gente entenda isso, para a gente não criar um padrão que Deus não estabeleceu. Tem um alicerce só, mas a construção vai ser variada. Então, vamos ter crentes de verdade de formas variadas. Todos filhos de Deus, todos desenvolvendo a partir da mesma revelação bíblica, a Bíblia é a mesma para todo mundo, todos a partir do mesmo Cristo, todos sendo desenvolvidos a partir do mesmo Espírito Santo, é o mesmo Pai que faz a obra em todos, mas vão sair diferentes, de acordo com o propósito a ser desenvolvido por cada um. Bem? E nessa história de veja como um constrói, Deus nos dá a participação da construção da nossa própria fé. Sim. Então, se Deus dá essa possibilidade dessa participação, então a responsabilidade é nossa. Então, irmãos, se por algum acaso a gente cresceu com uma fé deformada ou com uma fé saudável, a gente não pode colocar essa responsabilidade sobre outros. Obviamente que Deus chama pessoas para nos ajudar a desenvolver, líderes, pastores, pregadores, discipuladores, tudo certo. Mas a responsabilidade da construção de fé não é deles, é nossa. Nós somos responsáveis pela fé que vamos desenvolver, porque a responsabilidade de construção Deus comissionou para o próprio crente. Então, culpar alguém por uma fé deformada, por uma coisa que a gente descobriu que não era bíblica, ou por uma crença que a gente desenvolveu que não está na Escritura, não é da fé em Cristo, não existe. Ninguém é culpado. Por quê? Bom, por uma razão muito simples. Deus espera que nós venhamos a buscá-lo e desenvolver a nossa relação com ele, e não ficar dependendo da relação dos outros. Então, cada um veja como constrói. Versículo 11 diz assim: porque ninguém pode colocar o outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Um único alicerce. A gente precisa entender isso com muita clareza, porque isso é extremamente perigoso e também é maravilhoso. Porque pensa bem, embora haja uma variação na construção, a gente já entendeu isso, né? Existe um alicerce, Cristo. Então, todos são desenvolvidos a partir de uma pessoa, Cristo. É por isso que, embora os crentes saiam diferentes, embora o desenvolvimento da fé seja variado, todos estão dentro do mesmo contexto da família de Deus. Por quê? Foram gerados a partir
de Cristo, da revelação de Cristo. Só tem um alicerce. E a gente precisa entender isso porque, se não foi, se a pessoa desenvolveu uma fé, mas ela não foi gerada a partir de Cristo, se Cristo não é alicerce, então não há conversão em Cristo, não é fé, não é algo gerado pelo Espírito Santo, não é obra de Deus e isso não é noiva do Cordeiro. Para que seja noiva do Cordeiro, precisa ser desenvolvido a partir da pessoa de Cristo. O Espírito Santo revela Cristo. Deus constrói uma noiva a partir de seu filho, Cristo. Não tem outra opção. Então, fé de verdade está em Cristo. Se não está em Cristo, não é fé de verdade. A gente precisa entender agora o seguinte: como é que a gente entrou na fé? E para você que talvez esteja me ouvindo, você seja novo convertido, é importante que você entenda isso com muita clareza logo no início da fé. Porque quem não entende isso logo no início da fé, mais para frente começa a ter muitos problemas. Não são poucos. E às vezes a pessoa não tem clareza de por que está tendo esse problema, por que está tendo tanta dificuldade. É necessário que a gente entenda. O nosso alicerce, de fato, é Cristo. A gente está construindo a partir de Cristo. A gente está se responsabilizando pela construção como participantes. E a gente está sendo intencional pelo tipo de crente que nós vamos tornar. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque a obra é tua, não é nossa. Se fosse nossa, Senhor, é impossível sair perfeito. O Cordeiro Santo jamais teria uma noiva santa para se casar. Mas glória a Deus, a obra é tua. E se a obra é tua, é certeza que vai sair perfeito, pleno, santo para o Cordeiro. Porque nenhum dos teus planos pode ser frustrado e o Senhor não falha naquilo que faz. Mas nos ajude a entender, Senhor. Estamos desenvolvendo realmente uma fé em Cristo. Nós entramos a partir da revelação de Cristo na fé. Nós de fato temos fé? Ou estabelecemos uma crença no lugar da fé? Nós apresentamos o arrependimento que o Espírito Santo gera aos pés de Cristo e nos submetemos ao senhorio dele para que de fato ele seja o nosso alicerce? Ou achamos que podemos entrar na fé por um outro modo? Cristo de fato é o nosso alicerce? Ou tem outra coisa que foi anunciada no lugar de Cristo e nós acreditamos? Nos ajude, Senhor, a perceber em que estado nós estamos. Como está sendo a construção da nossa vida, se é de fato em Cristo, ou se ela está sendo construída sobre outro alicerce. Se de fato nós estamos sendo construídos de forma saudável, se nós estamos cooperando para uma fé saudável, ou se nós, infelizmente, não estamos sendo bons cooperadores da tua obra. Nos ajude, Senhor, a entender. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.